Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso programa Socorrista Pet, do nosso canal da Rede Formar. Programa é esse que vocês adquirem aí conhecimentos, que se vocês aplicarem de forma correta, vão ajudar aí a vocês a salvarem a vida de cães e de gatos em qualquer horário e em qualquer lugar. Para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Karine Henrique, sou médica veterinária, sou mãe do Catarino, que resolveu aparecer, e além disso, sou professora e responsável técnica da Rede Formar, e sou cirurgiã de cães e de gatos. E como eu falei, sou mãe do Catarino e mãe também da Fiona. E o vídeo de hoje, eu vou falar com vocês, a gente vai conversar um pouco aí sobre hemorragia, sobre sangramentos, né? Como que a gente deve agir de forma correta para salvar a vida aí de um cão ou de um gato que foi vítima de hemorragia. Então, eu vou falar para vocês o que pode provocar uma hemorragia, o que a hemorragia pode provocar no animal, e vou falar também o que você deve agir, como você deve agir para conseguir salvar um animal vítima de hemorragias, tá? Vou só descer o Catarino, porque ele é muito grande. Ele acha que ele cabe na cadeira, que não está cabendo nem. Então, como eu falei com vocês, hoje a gente vai falar aí um pouco sobre as hemorragias, como que a gente deve agir diante de um episódio de hemorragias, para a gente ter aí o sucesso, né, de conseguir salvar a vida de um cão ou de um gato em qualquer horário, em qualquer lugar. Tá? Hemorragias são acidentes aí, são ocorrências que têm um prognóstico desfavorável, ou seja, são acidentes que, infelizmente, vão resultar na morte do animal. E hoje a gente vai aprender como que a gente vai melhorar um pouco essa estatística, né? Como que a gente vai conseguir melhorar a chance de o animal sobreviver e sem sequelas, mesmo se esse animal tiver tido aí um episódio de hemorragias, né? Para começar, a gente vai falar aqui para vocês sobre a diferença, né, de hemorragia interna e de hemorragia externa. Hemorragia interna é quando o rompimento de vasos sanguíneos ocorre dentro do corpo do animal. E a hemorragia externa é quando esse rompimento ocorre com extravasamento de sangue para fora do corpo do animal. Os dois casos, gente, de hemorragia são graves, tanto a interna quanto a externa. Porém, a hemorragia interna é um pouco pior, porque a gente não consegue visualizar o sangue, né? E, além disso, a gente não consegue estancar, porque o sangramento está dentro do corpo do animal, dentro do organismo do animal, e isso vai ser resolvido aí mediante procedimento cirúrgico, né? A gente deve saber identificar uma hemorragia, tanto interna quanto externa, porque identificando a gente consegue agir de forma correta para salvar a vida de um cão ou de um gato vítimas de hemorragias, tá? Vítima de hemorragias em qualquer horário, em qualquer lugar. Hemorragia externa, a gente vai visualizar aí o sangramento, a gente vai visualizar o extravasamento de sangue, e a hemorragia interna, a gente não consegue visualizar, mas o animal vai manifestar aí com alterações que vão indicar que ele esteja aí com um episódio de hemorragia interna. Geralmente esse animal vai ficar mais gelado, esse animal vai ficar aí com a mucosa mais branca, tá? Dando a entender aí que a gente tem um episódio de hemorragia interna. Não dá para eu aprofundar aqui hoje, né, sobre hemorragia interna, porque ela é muito mais ampla, tá? Mas eu queria que vocês soubessem que tem esses dois tipos de hemorragias. E para esses dois tipos de hemorragias, tem medidas que a gente deve agir aí, que a gente deve fazer para a gente conseguir salvar esse animal aí, salvar a vida desse animal em qualquer horário, em qualquer lugar. E eu tenho uma pergunta. Você sabia que um cão ou um gato, que o volume de sangue necessário para ele perder é de apenas 2,8% do peso? Perder assim, para ele vir a óbito. Então, por exemplo, coloquei um exemplo aqui de um shih tzu, né? Um cachorrinho shih tzu que pesa mais ou menos 5 quilos. Se esse cachorrinho shih tzu perder 140 ml de água, 140 ml de sangue, já é suficiente para provocar a morte deste animal. Gente, 140 ml de sangue é menos do que esse copo aqui de água. Tá? É menos do que esse copo.
tá? Então, pouco sangue demais que o animal perde aí, que ele pode provocar a morte. Por isso que as hemorragias, elas vão ter um prognóstico desfavorável, porque ela vai resultar na morte do animal, caso você não tome aí nenhuma medida para salvar a vida deste animal, em qualquer horário, em qualquer lugar, porque as hemorragias podem acontecer por uma queda, por uma briga, pode acontecer por um corte, um atropelamento, são várias as causas de hemorragias, e vocês devem saber agir, porque se você não sabe agir, você, infelizmente, aí vai deixar que esse animal venha a óbito. Tá, mas eu moro perto de uma clínica, eu preciso preocupar? Precisa, porque 140 ml é pouco demais. Por mais que você demore 15 minutos, dependendo da hemorragia, em 15 minutos o animal já perdeu esse volume. Então, isso é um prognóstico desfavorável, hemorragia é extremamente grave, tá? E a gente deve saber controlar, sim, o foco de hemorragia, para a gente não perder esse nosso paciente. E a principal causa de hemorragia aí são os atropelamentos, que são aí que respondem mais de 50% dos casos de acidentes envolvendo cães e gatos. Tá? Então, a hemorragia é muito comum e a maior causa aí de hemorragia serão os atropelamentos. A nossa missão do vídeo de hoje é a gente entender as causas de hemorragia, a gravidade e o que a gente deve fazer aí caso ela aconteça. Eu vou começar falando para vocês sobre as causas de hemorragias. As causas são muito variadas, né? São bastante variadas aí, mas eu vou citar aqui para vocês os atropelamentos, as brigas e as agressões. Né? Então, no animal atropelado, um animal que brigou, cão com cão, gato com gato, cão com gato, né? Agressões de pessoas esfaqueiam animais, infelizmente, por incrível que pareça, pessoas dão tiros em animais, né? Então, são causas aí, as principais causas de hemorragias nos animais. Tome cuidado com as brigas entre animais aí, porque eles têm a tendência de perfurarem a jugular, que é essa veia bem grossa que tem no pescoço, e ela é muito espessa e ela pode provocar um volume muito grande de perda de sangue, tá? Então, atropelamentos, brigas e agressões são as causas mais comuns de hemorragias, não são as únicas, são comuns demais de acontecer e a gente deve estar preparado, a gente deve saber agir de forma correta para salvar a vida deste cão ou desse gato em qualquer horário, em qualquer lugar, porque as hemorragias podem acontecer a qualquer momento e, infelizmente, o volume sanguíneo de 2,8% do peso do animal é muito pequeno, assim, a gente visualmente avaliando, e é muito fácil do animal ter essa perda, infelizmente, vir aí a óbito. Outras causas aí de hemorragia são as cirurgias, né? Tanto durante o procedimento cirúrgico, a gente pode ter um episódio de hemorragia, ou pós-cirúrgico, né? Um animal participou de um processo cirúrgico, fez um procedimento cirúrgico, a pessoa não fez o pós-operatório correto, ou houve uma falha médica e o animal teve uma hemorragia pós-cirurgia, tá? A gente tem também as intoxicações, alguns tóxicos não deixam o sangue coagular ou provocam rompimentos de vasos. E a gente tem doenças, né? Alguns animais têm algumas doenças que ele não consegue coagular o sangue. Então, ele facilmente vai ter aí episódios de hemorragia. Vou dar um exemplo aqui de uma doença. A leishmaniose, por exemplo, ela pode provocar dificuldade na coagulação sanguínea. É muito comum a gente ver animais aí com leishmaniose que meio que perdeu o controle e ter hemorragia nasal, começar a sair muito sangue pelo narizinho. Tá? E a gente tem que saber agir de forma correta, porque são outras causas. Então, já falei para vocês, atropelamentos, brigas, agressões, cirurgias, né? Durante a cirurgia ou após a cirurgia, intoxicações, deficiência de coagulação, ou seja, uma doença que o animal tenha. Então, a hemorragia, gente, é muito comum de acontecer, infelizmente, e infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de saber agir corretamente, esses animais vão, infelizmente, vão vir a óbito. E esses óbitos poderiam ter sido evitados se a pessoa soubesse, de fato,
agir de forma correta para salvar a vida desse cão ou desse gato em qualquer horário, em qualquer lugar, principalmente diante aí de um episódio de hemorragia. Toda vez que a gente está diante de um episódio de hemorragia, a gente vai ter um rompimento de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos, dentro dele, né, da circulação, a gente tem uma célula chamada plaqueta. E essa plaqueta vai funcionar, que é o que eu falo muito com meus alunos, como se fosse um tijolinho. E ela vai grudar um tijolinho no outro e vai fazer aí a coagulação. Lógico que não é somente a plaqueta, tem outras substâncias que vão realizar a coagulação. Não dá tempo de eu trazer aqui para vocês hoje, porque é muito complexo, tá? Eu consigo aprofundar isso em sala de aula, mas gasta aí mais ou menos 1 hora, 2 horas para eu aprofundar como que funciona o mecanismo aí de uma coagulação, porque ele é muito complexo, tá? Mas quando acontece aí o rompimento de um vaso sanguíneo, a gente vai ter a coagulação natural do corpo, o corpo do animal vai fazer um tampão para reduzir a hemorragia, porém, esse tampão pode demorar tempo demais para ser feito, tá? Infelizmente, tempo demais resulta em morte dos animais. Se demorar, por exemplo, 20 minutos para ser feito, se for aquele shih tzuzinho, em 20 minutos ele já perdeu aí 200 ml de sangue, infelizmente veio a óbito, tá? Então, por esse motivo, a gente tem que estar preparado, porque o corpo vai coagular? Vai. Mas o corpo vai demorar, principalmente quanto maior for o vaso sanguíneo, maior for o espaço, o estrago que foi feito naquele vaso sanguíneo, mais tempo demora para o corpo coagular e o animal, infelizmente, não consegue esperar o próprio corpo fazer essa coagulação. E aí que entra a gente aí, com o nosso conhecimento, né? E a gente vai conseguir formar um tampão, formar uma coagulação aí com as nossas medidas corretas, tá? Agora que a gente já entendeu aqui o que pode provocar uma hemorragia e como que funciona aí um pouco do mecanismo de coagulação, eu vou falar para vocês quais são as consequências que uma hemorragia pode provocar aí, infelizmente, no corpinho do animal, tá? Antes, deixa eu falar para vocês uma coisa. O sangue do animal, ele é formado por 3 camadas. Plasma, que é a parte com bastante água, proteínas e anticorpos. Uma parte branca, muito pequenininha, que é formada por sistema imunológico. E uma parte também muito grande, que é formada por glóbulos vermelhos, tá? Não vou aprofundar aqui, né? Não vou aprofundar aqui sobre o sistema imunológico, sobre o plasma, mas eu queria que vocês entendessem que quando o animal tem uma hemorragia, ele perde esses 3 componentes. Ele perde plasma, ele perde sistema imunológico e ele perde glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos. E esses glóbulos vermelhos, gente, eles são responsáveis por transportar oxigênio para todo o corpo do animal. Então, gente, o oxigênio ele é responsável pelo funcionamento de todo o corpo do animal, né? Então, o sistema nervoso, por exemplo, é o grande gastador de oxigênio. Sistema renal gasta muito oxigênio. Sistema hepático gasta muito oxigênio. A pele gasta muito oxigênio. Só que muitas vezes vocês devem imaginar que o oxigênio ele fica solto no sangue do animal, né? Fica lá andando para um lado, para o outro, solto no corpo do animal. Mas não. O oxigênio é transportado através dessa célula chamada eritrócito, ou também conhecido como hemácia. Quando o animal perde muito volume sanguíneo, ele vai, infelizmente, diminuir a capacidade de transportar o oxigênio. E quando está em falta de oxigênio, o primeiro sistema do corpo do animal que vai sentir esse efeito do pouco oxigênio vai ser aí o sistema nervoso. O sistema nervoso, como eu falei para vocês, é o sistema que mais gasta oxigênio. E se faltar oxigênio, ele vai dar um apagão, tá? Ele vai desligar. Muitas vezes esse animal vai ter um desmaio. Se o oxigênio não for restabelecido, esse animal pode ter aí um episódio de convulsão e pode entrar em coma e depois ele pode vir a óbito. Então, em falta de oxigênio, o sistema nervoso entra em apagão. Ele gasta muito oxigênio, tá? Então, quando o animal tem hemorragia,
E há uma grande tendência desse animal ter um episódio aí de desmaio, ele desmaiar, tá? Além disso, gente, o sangue do animal é responsável por auxiliar aí no aquecimento, né? Manter a temperatura corporal alta, 38 graus, em média, a temperatura de um cão e de um gato. Se esse animal perde muito volume sanguíneo, ele perde um pouco da termorregulação. Como assim? Ele perde um pouco aí da capacidade de controlar a sua temperatura. Então, animais que estão em episódios aí de hemorragia vão ter uma queda de temperatura. A temperatura desse animal vai ficar mais baixa. A gente vai ver esse animal geladinho, geladinho da Silva. E não pode, tá? Hipotermia, quando a temperatura baixa demais, também pode provocar aí a morte do animal, tá? Além disso, a gente pode ter várias outras coisas que eu falei para vocês devido à falta de oxigênio. Então, a falta de oxigenação pode provocar um desmaio, o animal pode desmaiar, né, que é uma complicação de hemorragia, que é o que eu comento sempre com meus alunos, né, do socorrista, que é o seguinte, olha, o animal está com hemorragia e ele desmaiou, qual que você vai resolver primeiro, né? Então, assim, desenvolver esse conhecimento de que um problema gera outro problema. E muitas vezes a gente aprende de uma forma e acha que acontece isoladamente. Mas um problema gera outro problema. E a gente tem que ter o conhecimento de todos os problemas em conjunto para a gente, de fato, conseguir salvar a vida de um cão e de um gato em qualquer horário e em qualquer lugar. Além do desmaio, a gente pode ter aí o choque hipovolêmico, que é quando o animal perde um volume muito grande de sangue, e isso vai afetar o funcionamento dos órgãos, principalmente o sistema nervoso e principalmente o sistema urinário. Esse animal pode ter aí uma falência renal devido a esse choque hipovolêmico. Além disso, a gente tem aí, infelizmente, né, pode acontecer do animal virar óbito, o animal pode morrer, dependendo do grande volume sanguíneo. Falei para vocês, 2,8% do peso do animal já pode, infelizmente, provocar o óbito, né? Além disso, a gente pode ter aí os desmaios, convulsões, né? E essas ocorrências vão acontecer com sequelas no sistema neurológico, então vai afetar o sistema nervoso. Esse animal pode aí sobreviver, mas ele pode sobreviver cego, paralítico, com espasmo muscular, devido à falha na oxigenação. Tá? O sangue é responsável por controlar a temperatura, por outras funções também, que não é o caso da gente falar aqui hoje, mas principalmente de transportar oxigênio. E eu posso ter aí sequelas sistêmicas, né? Eu posso ter um animal aí, infelizmente, que ficou paralítico, um animal com problemas renais, problemas hepáticos, animais aí com problemas neurológicos graves, né? Animais, aquele animalzinho que não consegue mais ter um equilíbrio, porque faltou oxigenação, tá? Então, as hemorragias, gente, infelizmente, se você não souber agir de forma correta para salvar a vida daquele cão ou daquele gato em qualquer horário, em qualquer lugar, aquela hemorragia ou vai provocar a morte do animal, ou vai provocar aí várias sequelas, porque vai afetar a oxigenação. Tá? Por isso que a gente tem que saber agir de forma correta, tanto diante da hemorragia, como diante de todos os problemas que aquela hemorragia vai provocar na vida aí do animal. Tá? Aqui a gente tem um animal com a mucosa extremamente branca devido à hemorragia, né? O animal fica com a mucosa mais clara, um tom bem mais claro. Quanto mais branca a mucosa, mais grave vai ser o problema aí, maior vai ser a perda de sangue do animal, né? Dependendo do volume de sangue que o animal perdeu, esse animal vai precisar aí de uma transfusão de sangue. Em muitos casos, se você não souber agir de forma correta, esse animal vai perder um volume muito grande de sangue e ele vai precisar de uma transfusão. Ele vai precisar de receber sangue de um outro animal doador. Quem aqui já passou por isso, de precisar de um doador? Deixe aqui nos comentários como que foi a experiência. Né? A maioria das pessoas tem dificuldade de achar um doador compatível. Né? Os animais têm muitos tipos sanguíneos, não são iguais seres humanos, então é difícil achar um doador compatível, tá? O custo de uma transfusão de sangue também é um pouco alto,
não está no bolso aí de muitas pessoas têm dificuldades para pagar, vão precisar aí de cartões de crédito, vão precisar se rebolarem aí, né, para conseguir efetuar esse tratamento, e isso pode ser evitado se você souber agir de forma correta diante aí de um animal que teve uma hemorragia e conseguir salvar a vida desse animal em qualquer horário, em qualquer lugar. Mas para isso você tem que agir de forma correta. Se você agir de uma forma correta, você vai minimizar a chance do animal vir a óbito e minimizar a chance desse animal precisar de uma transfusão. Em todos os casos de hemorragia, o animal tem que ser levado ao veterinário, tá? Mas nem todos os casos vai resultar em transfusão, principalmente se você agir de forma correta. E como eu já falei aqui para vocês várias vezes, da importância de saber agir de forma correta para salvar a vida de um animal, para salvar a vida de um cão ou de um gato, em qualquer horário, em qualquer lugar, a gente chegou aqui no nosso final, que é extremamente importante, que são as medidas, né? O que a gente deve fazer para salvar a vida aí de um animal vítima de hemorragias. Eu consegui salvar esse animal em qualquer horário, em qualquer lugar. O primeiro, que é o que o Cristiano Ronaldo está pedindo aqui, e eu também estou pedindo, é calma. Tenha calma. Eu sei que a gente desespera porque sabe que a hemorragia é grave, vê aquele tanto de sangue. Mas você tem que manter a calma. Porque com calma você consegue raciocinar o que tem que ser feito, nas manobras que devem ser feitas, né? E você consegue aí passar uma tranquilidade para o animal. Porque se esse animal agitar, mais o coração acelera e mais sangue é despejado aí pelo corpo do animal. Tá? Então, manter a calma é fundamental. Se você, de fato, deseja salvar a vida deste animal, em qualquer horário, em qualquer lugar. E é o que eu falo sempre para os meus alunos, que é o primordial. Antes de qualquer coisa, antes de pegar gás, compressa, máscara de oxigenação, é pegar a calma de onde não tem, mas arrumar uma calma e conseguir agir para você conseguir salvar esse animal. Feito isso, a gente vai fazer a compressão do local afetado. Eu vou pegar uma compressa, uma gaze, um pano o mais limpo possível e vou apertar este local e vou manter apertado. Um dos maiores erros das pessoas é o seguinte: ela pega uma compressa, coloca no local afetado e solta. Coloca e solta, coloca e solta. Não, você não deve fazer isso. Você deve colocar essa compressa e manter ela no animal por todo o tempo, até chegar no veterinário, tá? Então, não é para pegar e soltar. Pega e prende. Não dá para eu ficar segurando, Karina, porque tem outras hemorragias e eu tô sozinha, eu tô sozinho. Pega uma faixa ou pega uma meia, pega o que der e amarre esse tecido neste local que está sangrando. Fazendo isso, você vai provocar um tampão. Que o corpo do animal faz esse tampão, mas demora. Então, você vai fazer um artificial para ajudar o corpo do animal. Então, comprima o local, aperte bem e não solte. Deixe que o veterinário vai soltar. Não tenho compressa, não tenho gás. Usa o que você tiver de tecido, desde que seja o mais limpo que você tiver. Tá? O tecido mais limpo que você tiver é o que você deve usar. E, de novo, comprima e não solte, tá? Não solte, porque se você soltar, vai sangrar de novo. Outra coisa que é uma dúvida que as pessoas perguntam sempre: eu devo fazer o garrote no local afetado? Devo amarrar alguma coisa para cortar a circulação? E a minha indicação é: não faça isso, tá? Eu sempre falo com meus alunos que é o seguinte: faça a compressão primeiro. Fez a compressão, viu que o sangramento reduziu, não faça garrote. O garrote, gente, é a última medida que deve ser tomada, porque tem animais que, se você manter no garrote, ele infelizmente vai perder aquela pata, caso seja feito em uma pata, né? Não tem como fazer garrote em outro local. Então, o garrote é a última medida que deve ser tomada e só se a compressão do local realmente não tiver eficácia, realmente não funcionar, aí você faz o garrote. Mas, de novo,
A primeira medida é a mais importante, é manter a calma. E a segunda é pegar o tecido e prender, fixar bem forte esse tecido aí, nesse local que está aí com a hemorragia, que está sangrando. Aí, gente, é o seguinte, falei para vocês que as hemorragias, elas têm hemorragia interna e hemorragia externa. Eu trouxe aqui o que a gente pode fazer nos quadros de hemorragia externa. Para episódios de hemorragia interna, são outras medidas que devem ser tomadas, que não vai dar tempo para a gente falar aqui hoje. E falei para vocês que as hemorragias provocam várias coisas no animal. Pode provocar convulsão, pode provocar desmaio, pode provocar hipotermia, que é a temperatura baixa. E você deve saber agir de forma correta para salvar a vida desse cão ou desse gato, em qualquer horário, em qualquer lugar. Então, você deve ter o conhecimento para controlar a hemorragia, controlar o desmaio que a hemorragia provoca, controlar a parada respiratória que a hemorragia pode provocar, controlar a hipotermia que a hemorragia pode provocar, controlar a convulsão que a hemorragia pode provocar. Então, assim, é importante que vocês tenham esse conhecimento, porque a hemorragia é extremamente comum e a hemorragia provoca aí outras lesões no corpo do animal, e você aí que gosta dos animais e você que deseja, de fato, salvar a vida de um cão ou de um gato em qualquer horário, em qualquer lugar, deve saber que um acidente provoca uma lesão, essa lesão provoca outras lesões, e vocês devem saber aí como que vai agir em cada uma delas, qual que é mais importante, qual que eu devo passar na frente, tá? Não esqueçam, 2,8% do peso do seu animal, infelizmente, já pode ser fatal. Então, eu vou pedir para vocês, para melhorar a nossa interação aqui, que você pegue uma calculadora, pegue o peso do seu animal e faça a sua conta. E coloque para a gente aqui no chat quantos ml de sangue que, infelizmente, se o seu animal perder, infelizmente, vai resultar no óbito do animal. Então, por exemplo, da Fiona. Se a Fiona perder 140 ml, infelizmente, já é fatal, porque ela pesa aí 5 quilinhos, e se o Catarino, que vocês viram no começo do vídeo, perder, ele pesa 50 quilos, ele pesa 10 vezes mais do que ela, infelizmente, ele tem aí 1,4 litros. Se ele perder mais de 1,4 litros, ou até mesmo esse 1,4 litros, pode ser fatal para a vida aí do meu filho. Então, fica aí essa continha de matemática para vocês fazerem, colocar aqui no chat, né, quanto o seu animal, infelizmente, iria provocar ao óbito, para vocês terem uma dimensão aí do quão é importante vocês saberem lidar de forma correta para salvar a vida de um cão ou de um gato vítima de hemorragias, tá? Em qualquer horário, em qualquer lugar. Então, eu vou ficando por aqui. Se você tiver gostado desse vídeo, comente aqui pra gente, compartilhe com outras pessoas, para outras pessoas também fazerem essa continha aqui, terem uma noção da gravidade do problema, saberem agir diante aí de um episódio de hemorragias. Inscreva no nosso canal, ativa o sininho e siga a gente nas nossas redes sociais. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only the best, I'm lonely, but damn, I'm going